E aí, família? Tá na hora do vídeo. Olha só, gravidez indesejada ocorrendo entre as adolescentes e mulheres jovens no Japão durante a pandemia. Um aparente aumento de gravidezes indesejadas desde abril, quando a pandemia de coronavírus obriga as pessoas a passar mais tempo em casa, levou o Ministério da Saúde a lançar um estudo nacional para propor políticas mais eficazes em apoio às mulheres. Uma equipe de pesquisa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar analisará as razões em que as mulheres deram para fazer abortos esse ano e espera produzir uma análise detalhada no final do ano fiscal de 2020, em março próximo, com base na região e faixa etária. Os grupos de apoio para essas mulheres sugerem que o aumento de gravidezes inesperadas, particularmente acentuado entre as adolescentes e mulheres nas casas dos 20 anos. Eles também dizem, assim como os dados do governo, que o abuso sexual está aumentando como uma forma de consequência indireta da pandemia. De acordo com o grupo sem fins lucrativos Mikumi, da província de Mie, no centro do Japão, o fechamento de escolas na primavera durante a onda inicial da pandemia parece ter aumentado as gravidezes de adolescentes. Aí abre aspas aqui, né? Eu fiz sexo com meu namorado todos os dias durante o fechamento da escola. Agora estou preocupada em estar grávida, fecha aspas, disse uma pessoa ao grupo, de acordo com o representante da NPO, Noriko Matsuoka. Eu não tenho nem o que falar disso. Eu vou falar o quê? Não tenho nem o que falar. Ela disse que houve cerca de 70 chamadas de consultas nos 6 meses de abril e setembro, incluindo o período do estado de emergência nacional no início de abril ao final de maio, aproximando-se de cerca das 100 chamadas recebidas em todo o ano de 2019. Tem havido um aumento óbvio nesse tipo de consulta, que parece ser uma consequência do coronavírus, disse Matsuoka. Aumento de sexo é consequência do coronavírus, né? Vai ver. Quase metade das ligações eram adolescentes, muitas delas meninas, sem nenhuma escola ou clube para participar. Alguns deles usaram as redes sociais para começar a encontrar pessoas que não conhecem, disse Matsuoka. Enquanto isso, Hatsumi Sato, diretora da SOS Shinjuku Kids and Family, um grupo sem fins lucrativos com sede em Tóquio que apoia mães e mulheres grávidas na adolescência e na casa dos 20 anos, disse que há uma preocupação crescente de que mais mulheres jovens estejam se tornando vítimas de violência sexual como resultado de ficar em casa durante a pandemia. Nesse caso aí já é uma ressalva diferente do que aquele outro parágrafo que eu acabei de ler, né? Você ter a relação é uma coisa, você ser violentado é outra, né? Aí são dois pesos, duas medidas, né? Então, no caso da pessoa que ficou lá funhanhando lá, fazendo tchaca-tchaca na buchaca lá, né? Porque quis é uma coisa, né? Ser violentado, aí é como se fosse um estupro, é complicado, né? Destacam-se os casos de violência sexual cometida por familiares, como irmãos ou padrastos, enquanto essas meninas estavam em casa durante o fechamento das escolas, disse Sato. Muitos que vêm para as consultas ou fazem como último recurso, pois sentem que não podem falar com suas mães ou com a polícia. No mês passado, Seiko Hashimoto, ministra responsável pela igualdade de gênero e membro da Câmara de Vereadores do LDP, olha, eu não sabia que existia uma ministra pela igualdade de gênero. Para mim é novidade aqui no Japão, viu? Eu não sabia que existia. Anunciou que houve um aumento de 15,5% para 23.050 casos em consultas em centros de apoio para vítimas de violência sexual entre abril e setembro. É um número bem alto, hein? Em comparação com o mesmo período do ano passado, citando a pandemia de coronavírus como um fator significativo. Precisamos fazer com que muitas pessoas entendam o quanto a pandemia do coronavírus pode causar danos sexuais às mulheres, e o governo deve apoiá-las firmemente, disse Hashimoto na mesma época. Em outubro, uma casa de ações foi inaugurada em Funabashi, prefeitura de Chiba, especialmente para acolher mulheres grávidas
principalmente adolescentes que estão enfrentando abusos físicos ou outras dificuldades por causa de uma gravidez indesejada. Foi criado pela organização sem fins lucrativos da cidade, né, a Baby Bridge, que presta serviços de consultoria e adoções especiais e está aberta às mulheres de qualquer parte do país. A casa de compartilhamento com 14 quartos foi montada depois que a Baby Bridge soube que o número recorde de meninas do ensino fundamental e médio que fizeram consultas por gravidez no hospital DK, na cidade de Kumamoto, conhecido por operar o polêmico Konotori no Yurikago, né, o berço das cegonhas. Nasce onde as mulheres podem deixar seus recém-nascidos indesejados quando o coronavírus se espalha na primavera. Então dá para vocês terem ideia que as mulheres estavam abandonando seus filhos lá. Por isso que eles falam assim, controverso, né? É até triste você ler uns negócios desses. A equipe de pesquisa do Ministério da Saúde solicitou a cooperação de cerca de 190 instituições médicas em todo o país que realizam abortos. Ele buscará avaliar quantos casos de aborto este ano tiveram relacionados a uma queda na renda e desemprego, devido à pandemia e o impacto de solicitações de permanência voluntária em casa que as mulheres podem ter enfrentado. Então você vê que eles estão tentando dar abrigos também. Por isso que eu já falei num outro vídeo. O Japão, ele dá muita ajuda. Só que essas ajudas, elas não são divulgadas. Se você está passando por alguma dificuldade, não estou falando no caso de assédio sexual ou estupro, nem nada nesse caso. Falo assim, pode ser a parte financeira também, tá? Vá na prefeitura, procura a parte de assistência social, que eles vão te assessorar da melhor maneira possível. Eles têm apartamentos, tá? Para as pessoas que estão muito endividadas, que não podem pagar apartamentos, eles costumam ceder esses apartamentos por alguns meses, até a pessoa conseguir se reestabelecer de novo. Existem esses procedimentos no Japão, é que é muito pouco divulgado, tá certo? Mas vão atrás, procurem ajuda. Mesmo você também, caso que tenha sofrido alguma coisa aqui no Japão, tá? Eu falo isso assim, ressaltando aqui no Japão, porque tem muitas pessoas no Brasil que assistem o vídeo. Aí não dá para ser feito, né? Brasil é Brasil, sabe como é que é? Mas aqui, né, você vê que tem entidades que correm atrás, que procuram ajudar, as prefeituras também, tá? Então vá atrás, procure, tá? Não dê margem para o azar, como é que se diz. Tomoko Adachi, representante da equipe de pesquisa e diretor-gerente da Associação Japonesa de Obstetras e Ginecologistas, disse: não sabemos quando as pessoas serão convidadas oficialmente a ficarem em casa novamente. Portanto, precisamos nos aprofundar com antecedência e envidar esforços para reduzir a gravidez e o aborto inesperados e criar medidas para proteger a saúde das crianças e das mulheres. Então dá para vocês terem ideia que o coronavírus trouxe bastante consequência para o Japão. Mas muito também psicológico. Psicológico eu falo assim, as pessoas ficam com muito tempo ocioso, em vez de estudar ou fazer alguma coisa, não, vão pensar logo em dar uma funhanhada ali, né? Só que nisso, o lado mais fraco da duelo, no caso seria a mulher, sai prejudicado, né? Por isso que eu falo o lado mais fraco, porque você já imaginou se fosse o homem que engravidasse? E aí? Como é que seria? Né? Ia ter muito pai solteiro aí. Vai fazer o quê? Então, se parar para pensar, se colocar, usar um pouco de empatia, tá? Tentar se colocar no lado da mulher é complicado para ela. Claro que teve aquele caso que a menina fez, porque ela quis. Aí é uma consequência dela, tá? Nesse ponto, ela que arca com as consequências do ato dela. Mas no caso de violência sexual, o buraco é mais embaixo. Então, realmente, tem que ser levado à justiça, tem que procurar ajuda. Não pode ficar calado, tá? Não fiquem calados, por favor. Tá, desculpe. Mas é isso aí, família. Dá para vocês terem ideia de um pouco da realidade do Japão. Claro que isso aí deve ser muito maior, que muitas mulheres não relatam as coisas e enfrentam ali assim, caladas.
E nessa brincadeira toda gera todo um transtorno psicológico na pessoa. Isso é claro, óbvio, gera trauma. Mas, né, você vê que são umas das realidades do Japão. Por isso que eu falo assim, amo o Japão de paixão, amo o Japão de paixão. Mas ele não é perfeito. Ele tem suas imperfeições também. E eu quero mostrar isso para vocês aqui. Para as pessoas virem para o Japão não achando que é aquela utopia, né, que é tudo lindo, maravilhoso. Acontece problemas, acontece sim. Tá? Como todo país tem. O Japão se desenvolveu tecnologicamente, deu um passo à frente. O Brasil tem tudo para fazer isso. Porque o Brasil tem espaço, o Brasil tem terra, o Brasil tem recursos, tem minério, tem tudo. Tem tudo para crescer. Só não cresce por causa da política roubalheira que tem o Brasil. Né? Você vê que a China está crescendo a passos largos porque a China também tem terra, tem espaço, né? E tem a parte da política deles que quer ir para frente. Diferente do nosso Brasilzão, né? Que tudo ali dentro é guerra política. Eu não sei porquê disso, né? Tem horas que você vê que o regime mais ditatorial da China, você vê que às vezes traz um crescimento muito maior para eles do que esse regime oba-oba do Brasil, que está levando o Brasil a um crescimento muito baixo, sabendo que tem condições de crescer muito mais. Então, se o Brasil tivesse umas leis mais rígidas para corrupção, não estaria do jeito que está. Podem falar o que for da China, do coronavírus e o caramba 4, mas a China, pelo menos nesse ponto, em questão de corrupção, eles têm umas leis mais linha duras. Para quem duvida, eu sugiro que dê uma googlada. Tá? Use o Google aí, ou use o tio Google aí e dá uma pesquisada. Porque vocês vão ver que a China é mais linha dura para esse ponto de corrupção. A mesma coisa o Japão também. Tá? O Japão tem uma linha muito dura para essa parte de corrupção. Tanto que se eles pegarem, é cana. Né? Não tem chora-me-dói. Além que a pessoa perde totalmente a vida política dela. Além de ter que pedir desculpas a público e etc. Passa vergonha? Passa vergonha. Nada mais justo. Mas de qualquer maneira, né, existem casos e casos, né, mas no modo geral, esses dois países, você vê que os dois países cresceram muito porque tem uma linha direta anticorrupção, o que deveria ser feito no Brasil. Uma coisa que eu achei absurdo, igual assim, houve as eleições para prefeitos, o prefeito de São Paulo mal foi empossado, já subiram, já deram aumento pro prefeito de São Paulo. Faz uma lógica um troço desse, o cara nem trabalhou, pô. Já aumenta o salário do cara. Não faz lógica, mas de qualquer maneira, e você vê que o salário dele não é baixo, tá? Eu não vou falar a cifra não, porque eu me indigno com isso. Mas se vocês pesquisarem, dá para vocês terem uma ideia da cifra, tá? É muito alto a cifra do salário atual do prefeito de São Paulo. Enquanto o povo de São Paulo tá, ó, né, na grande maioria. Não são todos, claro que tem pessoas que ganham muito bem em São Paulo, mas tem pessoas também que estão, ó, né? É justo? Não é justo. Para fazer um trabalho porco que está fazendo em São Paulo, é complicado. Ganhar aquela dinheiro, mas para fazer um trabalho porco, eu acho injusto. Ainda se fosse eu estivesse fazendo aquele trabalho de excelência, era uma coisa, mas não é. Mas vai fazer o que, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.